Sempre lembrando que eu conversando com o Marcos, lá no Bezerra, eu disse, Marcos, esse ano a Semana Espírita está muito bom para quem vai assistir as palestras, mas para quem vai preparar está complexo. Porque é muito desafiador, tendo em vista que, historicamente, nós não encontramos muitas fontes que falem sobre Maria. Nós vamos ver muita alusão a ela nas obras mediúnicas, né? Aí a gente vai ver. Mas, assim, nas fontes históricas mesmo, essas informações não são tão encontradiças. Mas, enfim, né, abstraindo todos os desafios, vamos então ao nosso tema, que é exatamente a aparição de Maria para Bernadette, né? Bernadette, lá em Lourdes, na França, uma região da França, na época conhecida como se fosse uma cidade pequena, comuna, eles assim chamavam comuna, lá próximo aos Pirineus. Uma região, na época, relativamente pobre. Hoje lá tem os vinhedos, lá essa região se destaca hoje pela produção de vinhos, mas na época não havia isso. E quem foi a menina que aos 14 anos de idade teria visto Maria, mãe de Jesus? De batismo, Marie Bernard, ou Maria Bernarda, e esse Bernadette, na verdade, era um apelido carinhoso, né? Não sei se vocês veem por aí, mas às vezes o sujeito se chama Marcos, a gente chama Marquito, o sujeito se chama Davi, a gente chama Davizito, né? Pois é, Maria Bernarda era chamada carinhosamente Bernarda. Uma menina, a mais velha de 9 irmãos, e a pobreza na família era tão grande que dos 9 filhos que Louise Sabirot, Bernadette Sabirot era o sobrenome dela, mas dos 9 filhos ela só conseguiu criar 4. Né? Vários morriam por diversas doenças. E essa menina, filha de um moleiro, o pai de Bernadette, ele tinha por profissão moer o trigo para fazer a farinha de trigo. Isso já foi um negócio que ele meio que herdou do sogro, né? E aí ele, quando começou a industrialização, começaram a aparecer as primeiras indústrias de farinha de trigo, ele enfrentou grande dificuldade. Ele ficou numa dificuldade financeira tão grande que o serviço dele chegou a valer menos que o aluguel de um animal para moer né, ele chamava as mós, eram pedras articuladas e tudo. E Bernadette, ela nasceu e viveu 10 anos morando no mesmo moinhozinho onde o pai dela ganhava o pão de cada dia. A família era tão pobre que era trabalho e casa era tudo junto, né? Mas Bernadette sempre muito resiliente, fruto de uma família extremamente religiosa, uma família muito unida, e ela dizia jocosamente que a casa dela, ela chamava assim, que era um espaço onde ela sabia o que era o amor, porque os pais dela eram muito bem casados. E foi nesse ambiente de muita devoção a Maria, né? Bernadette foi criada num ambiente assim, mas também de muita pobreza. O pai dela chegou ao ponto que não tinha mais como pagar nem um aluguel de uma casinha, e eles foram morar numa prisão abandonada, um espaço assim, era uma antiga masmorra, e foi lá que a família tinha que viver num espaço de 4 metros por 3, era um espaço bem 4 metros e meio por 3 metros, era um espaço bem precário. E para Bernadette em especial, porque ela era asmática. Ela aos 14 anos tinha um tamanho bem pequeno para a idade cronológica dela, tudo bom, amiga? E sofria muito de asma, teve cólera quando era criança, e foi essa menina de saúde muito frágil que um dia, juntamente com uma amiga e uma prima, no dia
11 de fevereiro de 1858. Bernadette, com 14 anos, vai buscar lenha, juntamente com uma irmã, uma prima e mais uma amiga. Era esse grupinho. E ao passar o rio, Bernadette era a única que tinha direito a usar sapato. Todo mundo usava tamanco, mas Bernadette tinha um sapato porque ela era muito doentinha. Então, como o clima muito frio, em razão do frio, ela tinha o direito de usar sapato e meias para poder não ficar tão exposta ao frio. E aí ela tem que passar o rio, tira o sapato, tira as meias para poder passar para o outro lado pegar lenha. Lenha que não era nem só para o uso da casa, mas era para vender, para poder ganhar alguma coisa para comer. Tamanha era a diversidade financeira que, infelizmente, ela vivenciou. Mas, de repente, ela sente como se fosse uma pancada de vento, né? Uma pancada de vento. E aí ela olha na gruta de Maspiero. Acho que é essa a pronúncia. Só um minutinho, gente. Quando ela olha, mais ninguém sentiu essa pancada de vento. Só ela. E aí, quando ela olha na gruta de Maspiero, ela vê uma senhora muito bela. Uma senhora que ela descreve posteriormente, já que ela vai ser muito interrogada, a gente vai ver aqui. Ela foi interrogada por padre, ela foi interrogada por bispo, ela foi interrogada até pelo intendente de polícia, como se fosse o delegado de polícia hoje, era a autoridade policial da época. Foi ameaçada de ser presa, mas a gente chega já nesse ponto. Mas ela descreve com muita precisão e sempre fidedigna a mesma versão, nos vários momentos em que ela descreve a visão, ela não acrescenta nada, ela não faz interpretação de nada, sempre da mesma forma. Uma senhora muito bela, jovem, né? Ela até refere uma menina, senhora ela se refere de forma respeitosa, mas ela sempre dizia que Maria se apresentara de forma muito jovial, com um manto branco, uma rosa amarela, dourada, em cada um dos pés, trazia nas mãos, brincadeira aqui, amiga, trazia nas mãos um terço, um rosário dourado e uma faixa azul presa, amarrada à cintura. E até perguntaram, e você via o cabelo dela? Ela dizia não, porque o cabelo dela era coberto por um véu. E na primeira aparição, foram 18 aparições ao todo. Na primeira aparição, ela, ao ver, ninguém mais via, somente ela. Em nenhuma das 18 aparições, ninguém que com ela estivesse vivo. Outro detalhe, à medida em que as aparições iam se repetindo, aumentava a multidão de pessoas próximo a ela, a esperança de ver, mas também não era só por isso não. Tinha outro detalhe também, né? Tinha outro detalhe que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas ela pegou imediatamente o terço e começou a rezar. E ela descreve que a aparição rezava junto com ela, contudo não movia os lábios, mas rezava junto com ela. Ela era tão devota que ela sempre tinha um terço lá junto com ela, preso aqui no cós. Aí quando ela viu, o primeiro movimento dela foi pegar esse terço e começar a orar. E a aparição até então não dizia nome e se comunicava com ela sem mover os lábios. Contam que ela ficava como se estivesse em êxtase. Ela entrava numa espécie de êxtase. Êxtase, inclusive, descrito pelo médico, um médico que até ele se dizia ateu. Ele pessoalmente atestou alguns, entre aspas, algumas curas, eu não vou usar o termo milagres, mas algumas curas que à luz da medicina de então ele não conseguia explicar. Vou falar melhor delas. Então assim, ele percebia que ela estava em êxtase de tal sorte que
orientada pela aparição, uma vez ela ia com uma vela na mão. E a chama da vela começou a enrolar aqui, enroscar no braço dela. Enquanto ela estava nesse estado de êxtase, esse médico que foi até lá para ver de certo, para contar de certo, ele contou 15 minutos. Quando ela voltou ao estado, entre aspas, normal, ele examinou o braço e não tinha nenhuma queimadura. E na aparição do mês de março, mais precisamente na aparição do dia 25 de março de 1858, a última foi em julho, né? Mas lá pela 15ª aparição, porque no mês de fevereiro houve várias, no mês de abril houve várias, e no mês de março, foi por volta aí da 15ª aparição, foi que Bernadette logrou saber supostamente diante de quem ela estava. Por quê? Porque o padre, o pároco, falou assim: pergunte a essa senhora o nome dela. Depois que o padre disse isso para ela, ela se fez presente, até porque a aparição disse para ela: faça a gentileza de vir mais 15 vezes. Mais 15 vezes você vem aqui. E ela obedecia, sempre se comunicando mentalmente. Ela não articulava a palavra, ela se comunicava mentalmente com a entidade. E aí, na aparição do dia 25, ela perguntou qual era o nome daquela senhora. E ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Assim ela respondeu. E aí, Bernadette, ela não sabia ler. Ela só logrou aprender a ler já com uns 16, 18 anos, depois que ela entrou para o convento. Na verdade, em princípio, ela entrou para fugir do assédio da comunidade, mas a gente já chega lá, porque ela enfrentou as duas, digamos assim, os dois piores desafios de quem tem a oportunidade, por exemplo, de ter uma vidência como a que ela teve, de ter contato com uma entidade como ela teve. Primeiro, ela foi totalmente descredibilizada, achavam que ela estava ficando louca. Uma das irmãs teve uma reação de ciúme terrível dela. A própria mãe dela achava que ela não estava muito bem da cabeça. Só que, quando as curas começaram a se verificar, Bernadette sofreu, eu diria, um desafio ainda mais perigoso para quem tem um contato com a entidade na circunstância que ela teve. Ou seja, o desafio das ofertas materiais, de repente malbaratar aquilo ali, de repente comercializar aquela experiência dela. Por quê? Porque multidões se formavam na porta da casa dela, oferecendo comida, quando muitas vezes a família dela não tinha pão na mesa. O pão era repartido ali um pedacinho para cada um. E aí várias pessoas lá na porta querendo tocar na Bernadette. Por quê? Porque outras pessoas já haviam conseguido se curar lá na gruta. Inclusive, bebendo a água de uma fonte que ela cavou no chão com as próprias mãos, orientada pela entidade que se manifestou. E aí, ainda hoje, muitas pessoas vão até lá. E foi graças a essa água também que o acesso à gruta foi liberado novamente. Porque quando a história se espalhou, em princípio eram dezenas de pessoas. Depois eram centenas de pessoas que se faziam presentes lá. Lá pelas tantas já tinham 5.000 pessoas lá naquela gruta, juntamente com Bernadette. E aí, o que aconteceu? A autoridade policial viu naquilo ali alguma possível efervescência até de cunho político. É sempre assim, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas e se sentem muito ameaçadas, e quando vira aquela aglomeração, não, vamos acabar com essa história aqui. Pronto. Quem acessar a gruta vai pagar uma multa de 500 francos. Ninguém podia acessar a gruta. É tanto que um dia, Bernadette, para não desobedecer à senhora, ela arrudeia e vai lá por trás para ter a oportunidade.
Mas calhou de o filho do imperador, do então imperador Napoleão III, adoecer. E o bichinho já estava desenganado dos médicos. O que aconteceu? Ela pegou e mandou uma grande amiga lá na gruta, ela não tinha mais para quem apelar, pediu a uma amiga para ir lá para pegar um pouquinho da água e levar para o filhinho dela. E foi o que essa senhora fez, né? Aí quando ela chegou lá na gruta, o policial disse, olha, a senhora não pode entrar, porque a entrada está interditada. Ela disse, mas eu sou a esposa. Aí disse lá a patente militar do marido dela, não, então a senhora pode entrar. E ela entrou e levou a garrafinha. E quando o filho do imperador Napoleão III tomou água que ficou bom, no outro dia saiu o decreto, a gruta está liberada. Está liberada. A senhora que se manifestava nas aparições disse para Bernadette que ela dissesse ao pároco que viessem até a gruta em procissão e que lá fosse construída uma igreja. A aparição também dizia reiteradamente, não era arrependei-vos, é penitência, penitência, penitência. Mas enfim, numa dada aparição, a entidade disse para Bernadette que se ajoelhasse e que aquele gesto era em favor dos pecadores. Se ajoelhasse e orasse. Então, agora vamos a uns aspectos, né, que alguém poderia dizer que era milagre, mas o que aconteceu? Uma senhora que havia quebrado o braço, né, não foi muito bem, a fratura não foi muito bem reduzida e ela ficou lá com o braço tortinho. Essa senhora, ela foi até a gruta, lavou o braço e recuperou os movimentos. Tinha um meninozinho que há muito tempo ele estava paralisado. Naquela época era muito comum a tuberculose óssea, que é uma das formas mais graves de tuberculose. Inclusive foi de tuberculose óssea que Bernadette desencarnou aos 35 anos. Muito jovem, né? Mas naquela época a expectativa de vida também não era lá essas coisas todas, né? As pessoas não duravam tanto. Mas enfim, esse meninozinho com tuberculose óssea, já todo paralisadozinho, a mãe dele pegou, lavou o menino na gruta, o menino ficou bom. A verdade é que esses eventos eles foram estudados pelos médicos e por muito tempo lá nessa cidade existia uma junta médica para realmente examinar a veracidade dos supostos milagres. Vários eventos foram registrados, mas oficialmente reconhecidos como milagres, 66 ao todo, certo? Bom, em razão desses milagres, a história se espalhou, o assédio em cima de Bernadette Sobigu era muito grande. Qual foi a decisão que ela tomou? Eu vou entrar como pensionista no convento das Irmãs de Caridade, de Nevers. E foi. Lá ela passou 2 anos, não como postulante à freira, mas como pensionista, né? Mas, na verdade, isso foi muito mais para ela fugir do assédio das pessoas. Tem até, eu tive que assistir ao filme, né? O filme baseado na biografia dela. Inclusive, no ano que esse filme foi lançado, 1943, a atriz ganhou o Oscar de melhor atriz. Foi assim, esse filme fez muito sucesso no cinema. Por nome A Canção de Bernadette. Mas assim, lá no filme, ela vai fazer uma visita aos pais e sai do convento como pensionista e vai fazer uma visita lá nos pais dela, na casa da família. E quando ela chega em casa, um pedaço do véu dela está rasgado, porque as pessoas queriam ter um pedacinho da roupa dela, na esperança de se curar de doenças. Então, assim, ela sofreu muito esse assédio e foi para o convento justamente porque ela era uma pessoa muito humilde, muito reservada, muito afeita à oração, à meditação. E aos 16 anos, mais ou menos, ela aprendeu a ler. Ela com 14 anos ainda não tinha feito aprender a Eucaristia, porque como ela não sabia ler, ela não aprendia o catecismo. E é interessante que lá onde ela vivia, no lugarejo onde ela vivia, em Lourdes, eles falavam
eles falavam um dialeto do francês, né? Um dialeto próprio. E ela passa um tempo na casa de uma senhora que foi ama dela, servindo de criada lá na casa dessa senhora. E essa senhora tenta ensinar o catecismo para ela, só que em francês. E ela, com muita dificuldade, não conseguia. Aí essa senhora disse, não, volte para a sua casa que você não aprende nada, você não vai dar para nada, né? E foi justamente quando ela voltou que ela começou a ter as visões e daí teve as 18 visões, né? Até o mês de julho de 1858. E aí, ela depois de passar esses 2 anos como pensionista, né, entra realmente para a vida religiosa, aí ela se torna freira. Foram 12 anos dedicados à vida religiosa. A superiora dela era assim, um docinho de coco, né? Para dizer outra coisa. Que dizia assim, eu tenho que tratá-la de forma mais rigorosa e mais ríspida para quebrantar a vaidade, como se ela fosse vaidosa. Mas ela se sentia na obrigação de, como superiora dela, tratá-la de forma mais ríspida e com mais rigor. Bernadette, durante esses 12 anos, enquanto ela pôde trabalhar, porque nos últimos anos da vida dela, ela ficou praticamente acamada por conta de um problema que deu no joelho dela pela tuberculose óssea. Então, enquanto ela pôde trabalhar, ela se dedicou ao cuidado com os enfermos e ao cuidado também com aquelas freiras que já estavam velhinhas. Foi esse o trabalho que ela desempenhou lá dentro. Conta a biografia, a gente não tem como saber, eu vi várias referências bibliográficas, que ela teria, pelo menos na nossa interpretação enquanto espíritas, uma mediunidade de cura. Por quê? Uma mãe foi lá levar o manto de uma criancinha que estava muito doente, mas essa mãe sabia que... Eu acredito sinceramente que ela, digamos, o fato dela ter ido para o convento foi uma forma de reprimir para que aquilo tudo não se expandisse tanto. A interesse de quem? Não sei. Por que eu digo isso? Uma mãe com um filho muito doente levou a mantazinha do berço da criança e disse, olha, eu trouxe aqui para a Bernadette terminar, para a irmã Bernadette, depois era dele, terminar de bordar, porque o bordado não está pronto. Só que a mãe sabia que não era para bordar coisíssima nenhuma. Ela sabia que se Bernadette pegasse naquele manto, o filho dela ia ficar bom. E realmente, conta que ela pegou, levou o manto, botou no berço, quando botou a criança, de alguma forma a criança teria se curado. Não dá para, né, dizer se foi verdade ou não. Certa feita, uma mãe levou o filho, a criança era aleijada de nascença, nunca andou. E aí foi lá e, eu queria que Bernadette visse. A superiora dela disse, Bernadette, fique com essa criança no braço, mas não bote ela no chão de jeito nenhum. E Bernadette segurando o bichinho aqui no braço. Aí depois, a Bernadette foi vista chorando com medo de ser repreendida pela superiora dela. E a superiora, o menino era aleijado, nunca tinha dado, de nascença, pequenininho. Aí a superiora dela disse, mas por que você está chorando? Não, porque a criança, muito embora a senhora tinha me recomendado para eu não colocar a criança no chão de jeito nenhum, mas ele se debateu tanto no meu braço que eu coloquei no chão, quando vi o menino estava correndo. Então, assim, é possível que aquela jovem tivesse uma mediunidade de cura? Não sei. Aí vem algumas reflexões que a gente faz à luz da doutrina, né? E eu vou fazer igual o meu amigo Beto, vou trazer aqui alguns aspectos do livro dos médiuns sobre aparições de espíritos, certo? Eu vou logo adiantando aqui minha opinião. Se alguém me perguntar, Carla, você acha que foi Maria que se manifestou, Maria de Nazaré, mãe de Jesus que se manifestou ali? À luz do que eu estudo na doutrina espírita, eu entendo que não. Eu entendo que foi um espírito da falange de Maria. Aí eu entendo que sim. Por que eu estou dizendo isso? Por um aspecto aqui.
Olha só, quando a gente pega o livro dos médiuns, das aparições dos espíritos. Podem os espíritos tornarem-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou querem. Isso depende, aí vem a pergunta: que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou pode ser mau. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Uma vez que é inconveniente vermos os espíritos, porque em certos casos isso é permitido, para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Mas enfim, tem uma pergunta, essa aqui eu até destaquei de vermelho. Olha aqui. Pode o espírito, propriamente dito, fazer-se visível ou só o pode com o auxílio do perispírito? Meus irmãos, a gente sabe que um espírito de escola, no nível de Maria, esses espíritos, eles já não têm mais perispírito. Eles são centelhas de luz. E aí, olha a resposta dos espíritos. No estado material em que vos achais, ou seja, nós, simples mortais aqui desse planeta de provas e expiações, ou como diz o nosso irmão Chiquinho, os terráqueos primitivos. Então, no estado em que vos achais, em que nós nos achamos, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais, ou seja, dos invólucros semimateriais dos espíritos, só com o auxílio desses invólucros podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos, sobre essa envoltória que aparece às vezes com uma forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. Por isso que à luz do que a gente estuda no livro dos médiuns, uma das obras básicas, eu entendo assim que não foi Maria propriamente, foi um espírito da falange dela. Que quando a gente observa as inúmeras aparições que são vistas, que são registradas, ela se manifesta de acordo com alguns aspectos da cultura daquele lugar. Se não, vejamos, quando ela se manifestou em 1500, a falange de Maria se manifestou, ou Maria se manifestou à humanidade, em 1500 e alguma coisa lá em Guadalupe, ao indígena, ela apareceu sob a forma de uma deusa asteca, que era como aquele indígena interpretava a deusa mãe, ou a forma feminina da divindade. Quando se manifestou para Santa Catarina de Labourier, ela mandou cunhar aquela medalha de Nossa Senhora das Graças, aparece sob aquela forma. Percebam que Maria se manifesta à humanidade. Longe de nós negar que Maria se manifestou e continua se manifestando hoje à humanidade. O que prova, o que evidencia o grande amor que ela tem por nós. Mas, para melhor expressar o que eu estou dizendo, Chico Xavier, um dia, conversando com Emmanuel, Chico sempre teve uma devoção muito, muito acentuada por Maria. E ele disse: ô Emmanuel, como é Maria? Me diga aí, Emmanuel. Ele disse: Chico, eu não tenho condição de vê-la não.
Emmanuel. Mas o que vai acontecer? Eu vou dar um jeito de ver uma imagem dela e vou dizer para você como é que é. Mas Emmanuel disse que ele não tinha condição de ter contato diretamente. Eu tenho que perguntar a outro espírito, para perguntar a outro, para dizer como ela é. Aí, eu entro aqui no contexto para falar sobre essa imagem bem bonita que vários dos palestrantes estavam com elas nos PowerPoint. Essa do olho claro, essa imagem. Pronto, a imagem que foi feita através de um retrato falado. Né? E foi feito esse retrato falado, essa arte, em 1984. Certo? Eu vou ler um pouquinho sobre essa imagem de Maria, que é preciso também que fique bem claro. Não é essa pintura, né? Maria tinha uns olhos escondidos, mas azul. Pronto, exatamente, mas é essa figura que aparece, que vários palestrantes colocaram no PowerPoint. Aqui está no hospital. Aqui está lá no hospital. Pronto, pois é. Aquela pintura, na verdade, ela não corresponde à imagem que Maria tinha quando ela estava encarnada, certo? Não. É a imagem que ela teria atualmente quando ela raramente se manifesta nas esferas próximas à Terra. E aí eu peço o Vini para ler um pouquinho sobre a história dessa pintura especificamente. Écio Arantes, que é jornalista e que se especializou em matérias sobre o Espiritismo, narra no Anuário Espírita de 1986, assim nos conta. Um quadro de Maria, a Mãe de Jesus, foi divulgado em um programa da TV Record de São Paulo, com a presença de Francisco Cândido Xavier. Sobre esse quadro, contou-nos então Chico que no final da reunião pública do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 1984, com vistas à homenagem do Dia das Mães, o Espírito Emmanuel ditou pelo Chico um retrato falado de Maria de Nazaré a um fotógrafo com o nome Vicente Avelar. Vicente Avelar tinha um ateliê em São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, na verdade desde 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente em mais de 20 contatos com Chico. Foram mais de 20 contatos. Chico dizia, não, é porque é assim, isso de acordo com o que Emmanuel dizia para ele. Em rápida entrevista, Chico frisou que a fisionomia de Maria assim retratada revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, como, por exemplo, disse-nos ele, na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone do Amaral Pereira, e o ditado foi de Emmanuel para Chico e de Chico para o Vicente Avelar. Chico forneceu o endereço do fotógrafo, a equipe foi lá, esse fotógrafo, ele disse como foi que foi feito. A arte intermediária foi uma pequena foto, dessa pequena como se fosse uma foto 3x4. Dessa pequena foto ele ampliou e coloriu, de uma técnica que era muito usada pelos fotógrafos, porque nessa época não havia os filmes coloridos como se tem hoje. Então ele foi colorindo sob a orientação do Chico, né, e de Emmanuel, consequentemente. Então a arte final é essa que a gente vê, né, a Maria pintada mediunicamente. Mas aí, de onde foi que Emmanuel tirou? Aí eu volto para um aspecto aqui, que é o grande trabalho que Maria desempenha no plano espiritual. E peço licença para ler um pequeno trecho do livro Memórias de um Suicida, certo? Escrito por Camilo Castelo Branco, mas aí ele adota o pseudônimo, né? Camilo Botelho, mas na verdade foi Camilo Castelo Branco, um escritor português. Ele se suicidou, realmente
esse escritor, ele escreveu 2 grandes obras, Amor de Perdição e Amor de Salvação. E aqui é como ele descreve o hospital de Maria e o que ele viu lá na parede, essa imagem, tá? Bem rapidinho aqui, falando um pouco desse livro, ele diz: nossos condutores, né, o suicida já sendo resgatado, fizeram-nos ingressar pela ala do centro, onde também se lia um subtítulo: Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços. E aí ele descreve, e lá pelas tantas ele diz aqui, tratava-se da sede do departamento, onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. E aí, lá pelas tantas, o suicida em resgate, lá dentro, olha o que ele descreve dentro do hospital. No ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E acima, suspensa ao alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção. Tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Em um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura da terra. Então Emmanuel, ele visualizou essa imagem, e foi essa imagem que ele ditou para o Chico, que ditou para o Vicente Avelar, para fazer essa pintura mediúnica de Maria. E isso aqui também revela o grande trabalho de Maria no plano espiritual, resgatando os irmãos suicidas. Quem tiver a oportunidade de ler essa obra, Memórias de um Suicida, vai ver o início do livro todo, o começo do livro é assim bem, sabe, deprimente mesmo. Você consegue meio que se transportar, né, mentalmente, e realmente era um sofrimento muito grande. E o alento chega quando eles são resgatados por Maria de Nazaré, não por ela diretamente, mas pelos espíritos da falange dela. E é assim que, à luz da doutrina, eu estou dando aqui a minha humilde opinião, é possível que aí entre os senhores haja opiniões diferentes. As aparições, a rigor, são espíritos da falange de Maria que vêm para dar um alento à humanidade em momentos críticos. Digamos, lá em Fátima, quando a falange de Maria se manifesta, em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. E ela teria dito, a guerra vai acabar no próximo ano, e realmente acabou. Bernadette menciona segredos também que Maria teria passado para ela. É tanto que quando ela foi interrogada, o intendente de polícia diz, e o que ela lhe contou em segredo? E ela, muito assertiva, disse, Senhor, o que ela me contou em segredo é segredo. É entre ela e eu. Né? E você está gostando de ser seguida por essas pessoas. Senhor, eu nunca chamei ninguém para ir comigo até a gruta. Quem foi porque quis. E ela realmente me chamou. Ela era de uma humildade, assim, sabe? Ela nunca chamou ninguém. E ela só logrou saber, ela nunca disse a ninguém que via Maria, mãe de Jesus. É tanto que foi somente na aparição, reitero, na 15ª por aí, que o padre disse, pergunte quem é. Aí ela vai e pergunta, né? Na aparição anterior, ela leva papel e caneta. Aí ela diz assim, ela sorriu e disse para mim que não era necessário papel e caneta. E na aparição seguinte, foi que ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Aí olha aqui a questão. Bernadette
Bernadette não tinha conhecimento, alcance intelectual para entender o significado do que era a Imaculada Concepção. Que agora, olha aí a coincidência. 4 anos antes, a Igreja Católica tinha proclamado o dogma 2 da infalibilidade papal e o segundo da Imaculada Concepção. Segundo eles, a concepção de Jesus teria sido, né, por algum método que teria preservado a virgindade de Maria. Questão deles, tudo bem. Mas para que Maria pudesse se fazer entendida, né, ou minimamente identificada, né, porque até então Bernadette dizia, eu vi a senhora de branco, ela nunca tinha dito que era Maria, mas pergunte o nome dela. Aí eu sou Imaculada Concepção. E ela sai repetindo pelo caminho, Imaculada Concepção, para não esquecer, para decorar e não esquecer. E aí quando ela chega lá pro padre que diz, aí o padre não, aí tem alguma coisa. E aí passa a estudar o fenômeno, né? Ele pergunta, Bernadette, você sabe o que significa isso? Ela disse, não, padre, é claro que eu não sei. Até então, ela com 14 anos era analfabeta, ela só se alfabetizou aos 16. E somente em 1861 foi que ela escreveu vários relatos, já de próprio punho, quando ela, né, na formação dela como freira, obviamente ela aprendeu a escrever, a ler, e ela escreveu de próprio punho, inclusive esses escritos, esses manuscritos, uma parte deles, uma parte sumiu. Mas uma parte ainda hoje está preservada no museu lá em Nevé. E o corpo dela, né, para quem tiver curiosidade sobre isso, supostamente estaria incorrupto. Foram feitas 3 exumações. A primeira só 20 anos depois do que ela foi enterrada, né, que o corpo dela foi enterrado, porque, digamos assim, em respeito ao docinho de coco que era a superiora dela. A superiora dela tinha assim uma vontade de anulá-la tanto que enquanto ela estava aqui encarnada, não se falava nem em estudar mais a fundo os milagres e tudo mais. Aí quando... Narcisista. Pois é, aí quando o docinho de coco desencarnou, né, partiu para o plano espiritual, foi feito 20 anos depois do enterro de Bernadette, foi feita a primeira exumação e teriam constatado que o corpo dela estaria incorruptível, né? Não se decompôs. Houve um certo esforço de preservação, onde o cadáver recebeu uma camada fina de cera, mas enfim, quem for à França, lá em Nevers, na igreja de Saint-Gildard, acho que é esse o nome, não sou muito boa de pronunciar francês não. O corpo está lá numa redoma de vidro, para quem quiser ver o corpo incorrupto, né, como eles chamam, como também o de Vicente de Paulo, né, que foi canonizada. Ela foi canonizada pela Igreja Católica em 1933, exatamente, 1933. E ela é considerada a padroeira dos pobres e a padroeira dos pastores também. Enfim, há uma grande peregrinação. A verdade é que o turismo para essa região move milhões e milhões de euros, né? Pessoas do mundo todo vão para lá para peregrinação em busca de milagres. Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo eu ainda tenho. Deixa eu analisar aqui meu tempo aqui com calma. Eu comecei aqui, ó, 7. Ainda temos mais um tempinho. Tem mais uns... São 7h45. 7h45. Então ainda tem mais um tempo, né? Bom, como eu já falei, ela faleceu aos 35 anos de tuberculose óssea. E os últimos anos da vida dela, ela dizia muito assim: eu estou sofrendo, mas eu ofereço o meu sofrimento pelos pecadores. Se ela teve outras visões, não sabemos. Não dá para saber, não há registro. E nem se ela tinha contato com os espíritos antes. A verdade é que ela demonstrava ser uma criatura de grande sensibilidade, de muita caridade, de muito amor,
tinha demais. Mas ela foi para um convento, então não foi para um local onde exatamente houvesse estímulo a que ela estudasse ou se debruçasse sobre isso, não é? Se ela teve outras visões, realmente não se logrou saber. Eu também preparei uns tópicos aqui, Maria e os primórdios do cristianismo. E aqui eu peço bem para ler um pouquinho sobre uma obra mediúnica pelo espírito Humberto de Campos, onde ele narra a importante visita que Isabel e seu filho João Batista fizeram ao lar de Jesus em Nazaré, propiciando o oportuno encontro entre as duas crianças que revolucionaria o mundo, né? O diálogo entre as duas primas é muito significativo, revelando-se perfeitamente preparadas para a sublime tarefa, como veremos nesse pequeno trecho. Olha aqui que diálogo interessante. Isso através de Humberto de Campos, tá? O que me espanta, dizia Isabel com carinhoso sorriso, é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da pouca idade. Meu Deus. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de uma comunhão com Deus, com eloquência, que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino, oh meu Deus. Nesse livro, Humberto de Campos dedica o derradeiro capítulo a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas diante do crucificado, a sua curta estadia em Betaneia, a mudança com o evangelista para Éfeso, onde estabeleceria um pouco de refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Esse diálogo aqui entre Isabel, né, e Maria. E eu também destaquei aqui, para a gente já me encaminhando para os momentos finais da minha fala, o tema realmente é muito amplo, eu tive o cuidado assim de pensar o que era mais importante. Mas enfim, seja ao indígena, seja uma freira como Catarina Laborier, ou talvez na Bósnia-Herzegovina em 1900 e nos anos 90, né? Maria teria aparecido lá em meio a uma guerra onde muitos crimes, muitas violações aos direitos humanos estavam sendo perpetradas nessa região lá da Bósnia-Herzegovina, e Maria teria aparecido na cidade de Medjugorje. A gente percebe que Maria envia a sua falange nos momentos mais críticos da humanidade. Eu diria assim que muito mais do que ficar em busca de fenômeno de santo que chora. Você lembra o tempo? Era tanta santa chorando, né? Até que o padre disse assim, que eu achei lindo: você deviam prestar atenção nas crianças que estão chorando com fome, nas pessoas chorando em desespero. Não ande atrás de choro e estátua, não. Tem outras lágrimas que devem ser alvo da atenção de vocês. Aí eu não acreditei não nesse. Não, eu também não. Mas não era, foi, não foi? Não, só chorou o Santa Acular, chorou o Santa Acular. Muito mais do que isso. Qual é a grande mensagem da aparição da falange, ou da eu vou usar o seguinte termo, da manifestação de Maria de Nazaré em Lourdes? Se não ela, especificamente, por essa impossibilidade energética que eu explicaram, mas ela se manifesta à humanidade, e ela se manifesta a todos nós, todos os dias. E para encerrar,
Eu peguei aqui uma mensagem que diz respeito a Chico, quando ele, mais uma vez, pede aqui a intermediação de Emmanuel para ele chegar até Maria. Olha que interessante. Só tomar aqui um pouquinho de água. É interessante essa mensagem, que eu acho que ela resume bem as manifestações de Maria pelo mundo e na nossa vida. Certamente, você já deve ter passado por dias difíceis, onde os passos antes ligeiros se fazem contados e onde o senho pesado descreve as paisagens do coração. Nesses dias, tem-se a impressão de que o ar se mostra pesado e cortante, e que o céu é menos azul, e que o riso e a espontaneidade desaparecem de nós mesmos. São dias de desafios que ocorrem com qualquer um de nós, nos oferecendo o aprendizado e o entendimento que a vida é escola a oferecer inúmeras lições. Algumas vezes, esses dias nascem das dificuldades financeiras, onde o dinheiro parece minguar até mesmo para as contas mais básicas da manutenção da família. De outra feita, os dias sombrios surgem lentamente no dia a dia da convivência familiar, seja no filho difícil, a nos exigir amor incondicional, ou no cônjuge exigente, a nos demandar paciência e compreensão. Não raro, são as pequenas tarefas comezinhas que vão, por picadas de agulha, pouco a pouco, minando nossa disposição e esforço por quem conduzir a vida. Conta-se que o apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, estava passando por uma fase muito dura de sua vida. Os problemas familiares se avolumavam, a incompreensão alheia se mostrava intensa e tudo isso lhe enchia o coração de inquietações e dores. Um dia, em que as dores se mostravam mais profundas, recorreu Chico ao seu mentor espiritual Emmanuel a fim de fazer uma solicitação. Rogou Chico se Emmanuel poderia fazer um pedido, solicitar um conselho a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que com seu coração amoroso e materno pudesse lhe dar um conselho em momento tão amargo de sua vida. Emmanuel lhe respondeu que iria encaminhar a sua solicitação. Olha aqui que eu falei, né? Passados alguns dias, retorna o Espírito Venerável com a resposta de Maria, Mãe de Jesus. Chico, diz Emmanuel, Maria manda lhe dizer o seguinte, abre aspas, tudo passa. E o sábio médium acolhe aquelas palavras curtas, entendendo o seu significado. Afinal, tudo passa. Assim acontece conosco. As borrascas da vida são desafios para o desenvolver das virtudes. Elas nos exigem, ora, a paciência, ora, a compreensão. Tantas vezes nos convidam a cultivar a fé. Todos esses desafios estão sob os olhos de Deus, que cuida de cada um de nós atentamente, sabendo quais as melhores lições para cada um de nós, seus filhos. No momento da dificuldade, quando as dores parecem intensas, quando as forças parecem se esvair, e quando os desígnios da vida, e quando as dores e tormentos são lições para a alma, que ao bem conduzi-las, passa a compreender melhor as suas leis. Por mais intensos que sejam os desafios de hoje, amanhã estes mesmos se transformarão em lembranças na mente e em valores perenes no coração. Momento Espírita, 6/11 de 2009. Enfim, meus irmãos, Maria vem para nos dizer que tudo passa. Com o seu coração maternal, extensivo a toda a humanidade, porque depois de presenciar o seu filho sendo torturado, vai para Éfeso e lá monta, a casa da Mãe Santíssima para acolher os desvalidos. Ela continua com todo esse amor e com todo esse zelo para nos dizer, por maiores que sejam os nossos desafios, tudo passa. Meu muito obrigada a todos.